Vamos falar de muito tema polêmico aqui nesse vídeo, vamos falar de Bolsa Argentina, Bolsa Brasileira, o Javier Milei fazendo uma proposta histórica que a gente não sabe se vai passar, mas seria fenomenal se passasse, e também sobre o Haddad falando que a gente tem chance de comer filé mignon em 2026. Vamos entender um pouco sobre toda essa história, começando pela Bolsa da Argentina tendo o melhor desempenho global em dólares de 2024 e o Ibovespa tem o pior retorno desde 2015. Bom, o Merval, que é o índice lá da Argentina, teve o melhor desempenho global de 2024, tanto em moeda local, quando os investimentos são avaliados na própria moeda, né, quanto em dólares, quando a gente converte todos os investimentos para dólares para saber uma comparação ali, né, uma padronização dos investimentos. Então, de janeiro a dezembro, o Merval teve uma rentabilidade de 174% em pesos e 114% em dólares, mais do que dobrou em dólares, superando com larga distância o segundo colocado, que é o Nasdaq lá dos Estados Unidos, que teve alta de 28% no ano. E aí, o Ibovespa, tadinho do Ibovespa, teve uma queda aqui de 10% em reais, só que se a gente tira a desvalorização do real em frente ao dólar, teve uma queda de 30% em dólares em 2024. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o Ibovespa teve o pior retorno em dólares desde 2015, que foi quando a gente teve ali a crise do governo Dilma, que todo mundo sabe, e teve justamente esse desempenho do Ibovespa em dólares ao longo do tempo. A gente vai ver aqui no final do vídeo um gráfico do Ibovespa em dólares, só para você entender um pouco da situação que a gente vive aqui no Brasil, não apenas nesse governo, não apenas no último, não apenas no da Dilma, nos últimos anos, décadas, a situação não é muito favorável para fazer investimentos aqui no Brasil historicamente. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso também, né? E é engraçado porque a gente vê aqui que 2024 foi o primeiro ano do governo do Milei lá na Argentina. A mídia gosta de falar, né? Economista ultraliberal de direita, uma série de ajustes no país para aumentar reservas internacionais de dólares e reduzir os gastos do governo. A Argentina, todo mundo sabe, né? Tava com aquela hiperinflação porque o governo gastava mais do que ganha, toda aquela proposta socialista que a gente conhece, e a proposta, né, a ideia de equilibrar as contas públicas que vinham de vários déficits, quando tem mais gastos do que ganha, e a Argentina vivia nisso há mais de uma década, né, então tirar essa crise inflacionária partia de fazer uma reforma completa em todo o governo, que é mais ou menos o que a gente está precisando fazer aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo recente aqui falando sobre toda a situação, né, resumindo, a gente tem todo um cenário que o Brasil gasta mais do que arrecada, então tem duas soluções, ou arrecadar mais ou gastar menos. Só que do lado da arrecadação, o Brasil não tem mais de onde tirar dinheiro e arrecadar mais, porque existe a tal curva de Laffer, né? Vou até deixar um print aqui para vocês verem. Quando você aumenta a carga tributária, a arrecadação aumenta, mas chega num determinado momento que simplesmente desestimula completamente a economia, a produtividade, as empresas, as pessoas fecham as empresas, então a arrecadação do governo começa a cair. E a gente está num cenário que a gente já tem 33% de carga tributária aqui no Brasil, então não tem de onde tirar mais arrecadação. Por mais que o governo Lula tente aumentar os impostos, não é tão possível assim. E a gente tem como cortar gastos, né? Teoricamente, para de fato gastar menos do que ganha, poderia cortar gastos, só que o cenário também não é muito favorável, porque 91% dos gastos do Brasil são despesas obrigatórias por lei, que não podem ser cortadas, como saúde, educação, previdência. Então assim, a gente precisa gastar menos do que ganha, mas não pode nem ganhar mais, nem gastar menos, como um país, né? E a situação fica cada vez mais complicada. Você precisa financiar esses gastos adicionais que o governo quer ter com dívida. E endividamento aumentando, aumenta a crise, já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Então, se a gente não fizer o que o Milei tá fazendo lá na Argentina, provavelmente a gente vai continuar seguindo em um caminho em direção ao que a Argentina viveu nos últimos anos. Espero que isso não aconteça. Se a gente olhar aqui então a rentabilidade das bolsas pelo mundo em 2024, na Argentina 114 em dólares, Nasdaq e S&P 500 subiram bastante, aí a China 23%, várias bolsas subindo, algumas poucas bolsas caindo e o Ibovespa aqui sendo a pior de todas em dólares. A situação é realmente triste. Quais foram as bolsas que caíram? A do Chile, Portugal, França, México e a do Brasil. Vamos então para a nossa segunda notícia aqui, segunda reportagem, uma breve nota sobre uma proposta histórica do presidente argentino Javier Milei. Basicamente, a proposta dele é declarar crime imprescritível para o Estado e o Banco Central monetizar o déficit público e criar inflação. Consequentemente, os chefes de Estado, de governo, ministros e tal, que de uma forma ou outra decidam, promovam ou participem da criação de dinheiro e do financiamento inflacionário do déficit público serão julgados e condenados como criminosos. Ou seja, aqui no Brasil a gente vive uma situação parecida, né? Basicamente a gente tem uma meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo ali do sistema financeiro nacional. E inflação, caso você não saiba, nada mais é do que a desvalorização de uma moeda. A gente tem aquela impressão que a inflação é o aumento de preços, né? Só que o preço das coisas não muda, porque
porque o preço das coisas continua sempre o mesmo, o valor das coisas continua o mesmo. O que muda é a quantidade de dinheiro que você precisa para comprar aquela mesma coisa. Pensa o seguinte, o preço dessa caneca aqui, teoricamente não muda ao longo do tempo. Se ela não quebrar, se ela não arranhar, continua sendo exatamente o mesmo preço, porque tem a mesma funcionalidade de sempre, né? Só que, quando acontece a inflação, eu preciso de não mais 10 dinheiros para comprar essa caneca aqui. Agora eu preciso, por exemplo, de 15. Por quê? O meu dinheiro vale cada vez menos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar mais dinheiro para comprar os mesmos itens. Então a gente tem a impressão que a caneca ficou mais cara, saiu de 10 para 15, mas a verdade é que o seu dinheiro que está valendo menos. E a partir do momento que a gente coloca como país uma meta de inflação, por exemplo, de 4%, a gente está colocando uma meta de desvalorização da nossa moeda. O governo quer que a nossa moeda se desvalorize em 4% ao ano. E o que o Milei está fazendo é justamente criminalizar qualquer político que decida, promova, participe dessa criação de dinheiro. Quando o governo aumenta a base monetária, imprime mais dinheiro, emite mais moeda, o seu dinheiro vale cada vez menos. Por quê? A quantidade de canecas na economia, por exemplo, não muda, ou então ela cresce, só que a quantidade de dinheiro, a emissão de dinheiro cresce num ritmo muito maior. Ou seja, se você tem mais dinheiros, um bolo de dinheiro muito maior para comprar os mesmos itens na economia, você basicamente vê o preço de cada item aumentando ali. Então, o que está fazendo aqui é justamente criminalizar essas propostas para evitar essas medidas hiperinflacionárias igual a Argentina viveu nos últimos anos, né? Então, além disso, esses atos serão declarados delitos imprescritíveis e, portanto, mesmo que, devido a possíveis mudanças políticas no futuro, essa legislação seja revogada, sua posterior restauração significaria o julgamento e condenação de pessoas envolvidas em políticas inflacionárias. Em suma, a intenção é desestimular antecipadamente a ação de qualquer autoridade, funcionário público ou político que possa, no futuro, decidir recorrer à inflação para financiar e atingir objetivos políticos, econômicos, sociais ou quaisquer outros. Cara, deve ser muito louco ter um presidente, né? Um presidente bom que faz umas medidas como essas aqui e de fato valorizam o dinheiro do trabalhador e não ficam naquela guerrinha de narrativa que a população não entende de economia, não entende o que está acontecendo. Então, se isso passasse aqui, seria histórico. Vou deixar essa reportagem aqui também na descrição desse vídeo, caso você queira ler ela inteira. Mas voltando então para o nosso querido Ibovespa, apenas 2 carteiras recomendadas de bancos e corretoras bateram o Ibovespa em 2024 e nem assim renderam ganhos aos investidores. Então, esse mapeamento aqui da Grana Capital teve 8 portfólios de ações analisados, né, de 8 instituições, e basicamente, igual a gente viu, o Ibovespa caiu 10% no ano, mas as carteiras recomendadas tiveram um desempenho das seguintes porcentagens, né? Se você tivesse feito um aporte de R$100 mil em cada uma dessas 8 carteiras, na do Itaú você teria perdido 3%, na Planner você teria perdido 6,84%, o Ibovespa aqui foi 10%, e todas essas outras, Banco do Brasil, BTG, Ágora, Santander, XP e Genial, tiveram essas quedas aqui. A da XP caindo 22%, Genial caindo 24%. E é o que eu sempre falo, né? Essas carteiras recomendadas das corretoras só tem um único motivo para existir, um único incentivo: o cliente girar a carteira dele, ficar comprando e vendendo as ações, trocando as ações da carteira todos os meses para gerar corretagem. Por quê? Imagina que a corretora faz uma carteira recomendada de 10 ações, né? Aí você coloca lá o seu patrimônio nas 10 ações. Chega no segundo mês do ano, poxa, essa ação aqui não é tão boa mais quanto ela era 30 dias atrás. Agora as boas são essas outras 2 aqui. Então vende essas 2, continua com as outras 8 e esse mês compra essas outras 2 aqui. Então você paga a corretagem na venda das 2, paga na compra das outras 2. Aí no mês seguinte, você tira essas outras 2 aqui, coloca mais essas outras e vai girando a sua carteira ao longo do ano, porque as melhores oportunidades vão variando ao longo do tempo, só que mesmo assim você não consegue superar o Ibovespa. Teve um desempenho 2 vezes pior do que o Ibovespa, por exemplo, a carteira aqui do Santander, da XP e da Genial foram 2 vezes piores do que o desempenho do Ibovespa. Isso não é apenas um problema das corretoras, né? Quando a gente olha os fundos de investimento, eles também têm problemas em superar o Ibovespa. Nos últimos 10 anos, por exemplo, de acordo com esse relatório aqui da Spiva, a categoria de fundos ações brasileiras, que tem o índice do Ibovespa, esse aqui é S&P Brasil, é o Ibovespa, em 10 anos, 92% dos gestores tiveram um desempenho pior do que o benchmark. E desses 8 que tiveram um desempenho acima, eles não conseguem superar o benchmark com muita consistência ao longo do tempo. Então, assim, você delegar a sua tomada de decisão para um gestor ou comprar uma carteira recomendada, nesse caso dos gestores, você paga 2% ao ano de taxa de administração para tentar superar
superar o Ibovespa e 92% dos gestores simplesmente não conseguem fazer isso, será que não seria simplesmente mais interessante a gente tentar replicar o Ibovespa e ter um desempenho igual a ele? Poderia ser, mas você também pode escolher ativos e índices para você replicar que consistentemente superam o Ibovespa. Para você dar uma olhada aí é o índice de dividendos, que a gente vai ver no gráfico daqui a pouquinho. Ele consistentemente supera o Ibovespa ali ao longo do tempo, então você paga muito mais barato comprando um ETF que vai replicar um índice que tem um desempenho historicamente muito melhor do que o Ibovespa. E mesmo nesse cenário de crise política, econômica, fiscal que a gente está vivendo aqui no Brasil, que eu já fiz vídeos mais detalhados explicando também, chega o nosso ministro e fala que a gente pode chegar em 2026 comendo até filé mignon. Acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que comendo até filé mignon. Até ele espera, a população inteira espera, mas se continuar dependendo das medidas que eles estão fazendo, muito provavelmente não vai, né? E ele ainda fala que o Brasil está mais bem posicionado do que os vizinhos diante de um cenário internacional incerto e a depender das medidas a serem tomadas no futuro do governo de Trump. Para o ministro também, o país precisa se beneficiar das vantagens competitivas que tem, além de aproveitar novas regulamentações, sempre regulamentações, né? Como crédito de carbono, combustível do futuro e a nova indústria do Brasil. Olha que linda essas palavras. Até eu fico motivado e feliz com o futuro do Brasil lendo isso, que são programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento do Brasil. E para piorar, ele ainda fala, né? Tem sazonalidade, tem problemas climáticos, tem escorregada do dólar, mas tem um governo trabalhando para minorar o problema e resolver estruturalmente com a reforma tributária. Assim, começando pelo fato que a reforma tributária não foi de fato uma reforma, né? Porque para ter a reforma você precisa simplificar e reduzir a carga tributária. Provavelmente vai ter uma certa simplificação com o imposto ali sobre o valor agregado, mas a redução da carga tributária tá deixando a desejar, então por enquanto ainda não. E aí ele fala, né, que o governo tá atento à inflação dos alimentos e tal, e o governo tá trabalhando para minorar o problema. O próprio Lula já falou, né? Porque o papel nosso do governo é tentar fazer as coisas acontecer sem atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, já está de bom tamanho, o que a gente tem é que tentar facilitar. Pois é, tem que tentar facilitar e se não atrapalhar já está de bom tamanho, mas está atrapalhando, então vamos tentar facilitar de verdade, meu presidente querido. Vamos lá. Bom, se a gente olha o gráfico do Ibovespa aqui nos últimos anos, desde o plano real, a gente tem esse desempenho aqui de 3.200%, que parece maravilhoso, né? É, mas não tanto, porque se a gente compara o desempenho com o Ibovespa dolarizado, o desempenho já despenca ali e, na verdade, o desempenho é de 417% ali desde 94. E vai piorar, porque se a gente coloca aqui o CDI nessa conta, o CDI dá de lavada no Ibovespa, mais de 2 vezes o desempenho do Ibovespa, então realmente a gente tem um problema aqui no Brasil, que é aquela questão do risco e retorno, né? Pra que eu vou comprar bolsa de valores se eu posso comprar, por exemplo, o CDI, que historicamente supera de muito o Ibovespa com muito menos risco? Pois é, só que se você for um bom investidor e conhecer bons ativos, você consegue, por exemplo, superar o Ibovespa. E pra gente fazer uma análise justa e comparar todo mundo em reais, né? Vamos tirar o Ibovespa dolarizado aqui, vamos considerar apenas o Ibovespa em reais. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, o IMA-B11, que é um ETF que replica o Tesouro IPCA. Dá de lavada ali do CDI e do Ibovespa também. E se a gente está pensando apenas em bolsa de valores, você também pode escolher bons ativos que historicamente superam o Ibovespa, como por exemplo o índice de dividendos aqui. A gente vai mudar um pouco a janela histórica analisada para 2011, porque o IDIV foi criado ali em 2011. Mas ele supera o Ibovespa e fica ali meio que nesse período analisado, bem próximo do CDI. Então realmente é curioso a gente investir aqui no Brasil, porque normalmente, né, no mundo inteiro tem aquela relação risco e retorno. Quanto mais risco, maior é o retorno esperado. Só que no Brasil é justamente o oposto. Quanto menos risco, empresas de dividendos têm menos volatilidade e rendem mais do que a média do mercado. O CDI tem zero risco ali ao longo do tempo, né? Porque é pós-fixado e rende muito mais do que as ações na média ali também. Ou seja, investir no Brasil é curioso, você precisa ter, de fato, uma boa estratégia de investimentos para conseguir superar todos esses índices. Se você quiser o nosso acompanhamento aqui na Stocks, o acompanhamento personalizado, individualizado de acordo com os seus objetivos, preencha o primeiro link aqui no formulário, que eu vou pessoalmente entrar em contato com você ou então alguém da minha equipe. A gente marca uma reunião, entende a sua demanda, seu perfil, seus objetivos, te apresenta uma proposta de alocação 100% personalizada para você. E você gostando, a gente fecha uma parceria de consultoria para a gente acompanhar a sua carteira ao longo do tempo, beleza? Clica aí, preenche, tô te esperando, tamo junto e até a próxima.